Olá, estamos aqui para estudarmos a lição desta semana. Que Deus nos ajude a entendermos o conteúdo dessa lição. Uma lição muito importante para que possamos meditar e refletir nesta semana. Glória dentro da masmorra. O texto bíblico nos diz assim, Miqueias 7, verso 8. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. O Espírito de profecia diz assim, Cristo estava ao lado de Paulo e Silas, na masmorra de Filipos, e a luz da presença divina iluminou a escuridão com a glória das cortes celestiais. Na prisão de Filipos, Paulo e Silas louvaram a Deus e viram um grande milagre. Passaram por uma grande experiência por causa do testemunho desses dois homens. Naquela prisão, várias pessoas foram salvas. Sem julgamento, presos e maltratados injustamente, Paulo e Silas mesmo assim, não perderam o ânimo, continuaram firmes, resolutos, louvando a Deus. As circunstâncias era mais difícil, né? As circunstâncias não os impediram de louvar a Deus. As circunstâncias desfavoráveis não os impediram de se tornarem bênçãos na vida de outras pessoas, mesmo na prisão, mesmo num lugar difícil, mesmo numa situação complicadíssima, né? Então, nos momentos mais difíceis da vida daqueles homens, na prisão, a presença de Deus estava com eles ali. Apesar da oposição que sofriam, que passaram, Paulo e Silas não pararam de confiar em Deus. Por isso, eles viram um grande milagre e puderam alcançar muitas vidas num momento de situação adversa. E o primeiro tópico nos fala arrebatados pelo amor de Deus. Letra A. Se Cristo habita nosso coração, o que acontecerá se formos presos por causa da verdade? Miqueias 7,8. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. O profeta Miqueias aqui, ele nos deixa uma palavra de que mesmo que passemos por momentos de dificuldades, momentos de provas, nessa vida, se cairmos em situações de trevas sombrias, né? O Senhor será a nossa luz. O Senhor continuará conosco. Deus continuará sendo a nossa esperança de vida, né? Quantos homens e mulheres do passado, os apóstolos aqui presos, né? Humilhados, açoitados, mas mesmo assim não abandonaram a sua fé. Continuaram lutando, foram perseverantes e perceberam a presença de Deus com eles ali naquele momento, né? E nós que vivemos nesses últimos dias, nós precisamos meditar muito nessa lição, porque também passaremos por momentos de dificuldade. Os cristãos da última hora passarão por perseguições, situações adversas, situações que o inimigo colocará para realmente nos afastar da presença de Deus, e o Senhor permitirá também que acontecerá para testar a nossa fé. Mas se formos presos por causa da verdade, se Cristo habitar em nossos corações, o que acontecerá conosco? Nós podemos ser presos, irmãos. Nossos inimigos poderão tentar contra a nossa vida, como nós vamos ver aqui nessa lição que aconteceu com Paulo e Silas. Poderemos ser presos, açoitados por amor à verdade, por amor à pregação do Evangelho. Podemos estar presos, isolados em alguma prisão por aí no mundo. Podemos estar longe das pessoas que amamos, sem o contato dos nossos irmãos. Mas tenha certeza que estaremos na presença do Senhor. Estaremos, aqueles que estiverem em íntima oração, estarão na presença do Senhor. Poderão estar
isolados da presença dos amigos, da família, mas não estarão fora da presença de Deus. A presença daquele que tudo vê, a presença daquele que tudo ouve. E quando o cristão for injustamente preso, quando o cristão for levado e atacado diante dos tribunais humanos por causa do amor à verdade, Cristo estará com ele. E se for da vontade de Deus, ele os livrará. E se for da vontade de Deus que morramos para testemunho do Evangelho, também acontecerá e almas também serão alcançadas. Mas muitos serão libertos também para testemunhar vivos sobre a vitória de Cristo, testemunhar vivos pela palavra da verdade, testemunhas do Evangelho de Cristo, da salvação de almas ali perante os tribunais humanos, que um dia o cristão verdadeiro terá que passar para defender a sua fé. E Deus, o amor de Deus estará conosco, mesmo estando preso, estando isolado de todos, na masmorra, na prisão. Deus nos dará força, Deus nos dará ânimo, Deus nos dará a sua graça para vencermos o momento de mais terrível angústia que em breve aguarda o povo de Deus. Nossos inimigos podem nos lançar na prisão, mas as paredes das masmorras as paredes da masmorra não podem cortar o contato entre Cristo e a nossa alma. Aquele que vê cada fraqueza, que conhece todas as provações, está acima de todos os poderes terrestres, e os anjos podem vir até nós em celas solitárias, trazendo luz e paz do céu. A prisão será como um palácio, pois os ricos na fé habitam ali, e as paredes sombrias serão iluminadas pela luz celestial. A glória de Deus penetra nas paredes da prisão, inundando com gloriosos raios de luz celestial a mais escura masmorra. Seus santos podem sofrer, mas como ocorreu com os apóstolos, esses sofrimentos irão espalhar a fé, conquistar almas para Cristo e glorificar o seu santo nome. Então nós vemos aqui, irmãos, que mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a prisões, Deus usou seus servos como instrumentos para a salvação de almas, para a salvação de outras pessoas. E assim também a história irá se repetir nos últimos dias. O Senhor sabe tudo a respeito dos seus servos fiéis, que por amor a Ele estão presos e foram banidos para ilhas desertas. Ele os conforta com a própria presença. Quando o crente comparece diante de tribunais injustos por amor à verdade, Cristo está ao lado dele. Todas as acusações que lhe recaem também recaem sobre Cristo. Jesus é condenado novamente na pessoa desse discípulo. Quando alguém é encarcerado, Cristo inunda o coração com amor divino. Então nós vemos aí as promessas do Senhor de livramento. O Senhor será a nossa luz, o Senhor será a nossa companhia nos momentos mais difíceis. Assim aconteceu com os homens da igreja primitiva, assim aconteceu com os reformadores e assim também acontecerá com a igreja de Deus até nos últimos dias. Que Deus nos ajude para estarmos preparados, para passarmos por esses dias tão dificultosos, dias trabalhosos, mas com a presença do Senhor nós seremos vitoriosos por sua graça. O segundo tópico da lição nos fala uma lição para nós. Ao considerarmos a atitude que Paulo e Silas tiveram no calabouço de Filipos, o que devemos ter em mente? Filipenses 2, 14 e 15. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então nós vemos aqui uma exortação do apóstolo Paulo, um exemplo de pessoa que passou por situações adversas, passou por torturas, preso injustamente, nos orientando como devemos agir quando passarmos por situações semelhantes,
situações adversas da nossa vida, situações de grande prova da nossa fé. Em todas as situações nós devemos glorificar a Deus, é isso que o apóstolo está querendo dizer, né? Porque em tudo isso que nós passarmos, nós estaremos glorificando a Deus por intermédio do nosso exemplo. Por isso que ele disse, fazei tudo sem murmurações, sem contenda, né? E por tudo isso que passarmos, estaremos glorificando a Deus por intermédio do nosso exemplo. A palavra de Deus, a palavra da verdade será plantada em muitos corações, em outros corações, mesmo em situações difíceis, mesmo em situações críticas. Devemos ter um espírito de louvor a Deus, um espírito de gratidão a Deus, né? Isso será um forte testemunho para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para as pessoas que trabalham conosco, que nos rodeiam, como foi o testemunho também dos apóstolos lá no passado. E quando nós passarmos por momentos de dificuldades, devemos então lembrarmos que em todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus e que toda honra e toda glória deve ser dada a Ele, e devemos então louvar e agradecer a Deus, mesmo nos momentos mais críticos que passamos em nossa vida. A nossa gratidão a Deus deve ser contínua, deve ser todos os dias, dias bons, dias maus, e agindo assim nós iremos também pregar o Evangelho e muitas vezes sem palavras. O Espírito de Profecia nos diz assim, que na escuridão total e na desolação da masmorra, Paulo e Silas encorajavam-se mutuamente com palavras de oração e cantavam louvores a Deus por terem sido considerados dignos de sofrer por causa de Cristo. O coração era animado por um profundo e fervoroso amor pela obra do Mestre. Paulo pensava na perseguição em que havia atuado como instrumento contra os discípulos de Cristo e se alegrava com o fato de que seus olhos terem sido abertos para ver e o coração para sentir o poder das gloriosas verdades que uma vez desprezou. Espantados, os outros presos ouviam o som de orações e cânticos vindos do cárcere interno. Estavam acostumados a ouvir gritos e gemidos, palavrões e maldições a quebrar o silêncio da noite, mas nunca tinham ouvido palavras de oração e louvor subindo daquela cela sombria. Guardas e prisioneiros ficaram maravilhados e se perguntavam sobre quem seriam esses homens que, sob frio, fome e tortura, ainda podiam se alegrar. Paulo e Silas sofreram a perda de tudo. Foram açoitados e jogados de qualquer maneira no chão frio de uma masmorra na posição mais dolorosa, com os pés elevados e presos ao tronco. Será que o carcereiro ouviu as queixas e reclamações? Ah, não! Do cárcere interno, vozes quebraram o silêncio da meia-noite com cânticos de alegria e louvor a Deus. Esses discípulos foram animados por uma profunda e fervente devoção pela causa do Redentor, por quem sofriam. À medida que a verdade de Deus encher nossos corações, absorver as afeições e controlar a vida, também nos levará a sentir a alegria ao sofrer por causa da verdade. Nenhum muro de prisão, nenhuma estaca de mártir pode então nos intimidar ou nos prejudicar na grande obra. Venha, ó minha alma, ao Calvário. Tenha como alvo a vida humilde do Filho de Deus. Ele era um homem de dores e experimentado no trabalho. Contemple sua ignomínia, sua agonia no Getsemane, e aprenda o que é altruísmo. Estamos padecendo necessidade, assim aconteceu com Cristo, a majestade do céu, mas a pobreza dele era por nossa causa. Somos classificados como ricos? Ele também, contudo, concordou em tornar-se pobre por nós, para que por meio da sua pobreza pudéssemos enriquecer. Em Cristo vemos a abnegação exemplificada.
Não temos feito 5% do que poderíamos fazer caso estivéssemos despertos. Aqui está então um grande exemplo, uma lição para nós do sofrimento dos apóstolos. Mesmo em momentos de dificuldades, continuavam perseverantes, louvando a Deus em grande e profunda devoção com a causa do Redentor, com a causa de Cristo, louvavam a Deus e continuavam perseverantes, mesmo na situação mais crítica. Esse é o nosso exemplo de pessoas perseverantes que honravam a Deus mesmo em meio ao sofrimento. Que nós possamos também seguir o exemplo desses homens. O terceiro tópico nos fala: o Onipotente intervém. Enquanto o Onipotente ouvia as orações e louvores que subiam do calabouço à meia-noite, o que fez? Como isso pode animar as almas fiéis nos últimos dias da terra? Atos 16, 26, Salmo 103, 13, 17 a 22. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Paulo e Silas louvaram a Deus, oraram, clamaram ao Senhor naquele momento sombrio, naquela prisão sombria. E no meio dessa situação, na meia-noite, no momento mais escuro da vida dos servos do Senhor, Deus intervém e muda aquela situação. Deus, ele se compadece dos seus filhos, dos seus filhos fiéis, daqueles que realmente o honram com a sua vida. E Deus enviou seus anjos ali para livrar os seus servos, os seus apóstolos, aqueles homens que sofreram por causa da verdade, que sofreram por causa da pregação do Evangelho. E esse acontecimento nos anima, pois nos mostra o livramento de Deus, nos mostra que Deus intervirá em favor do seu povo no futuro bem próximo, quando os homens, os governantes, colocarem as leis mais injustas e oprimirem o povo de Deus, então Deus intervirá quando os homens lançarem os servos do Senhor nas prisões e os oprimirem por causa da sua fé, Deus ali intervirá. No momento de maior escuridão, à meia-noite da vida do povo de Deus, o Senhor enviará os seus anjos aos seus filhos que clamam a Ele de dia e de noite, e lhes dará então o verdadeiro livramento. Deus não esquecerá do seu povo naquele momento de tão terrível prova. Vamos ver o que nos diz aqui o Espírito de profecia. Paulo e Silas oraram e cantaram louvores a Deus, e os anjos do céu foram enviados para libertá-los. A terra estremeceu sob os passos desses mensageiros celestiais, e abriram-se as portas da prisão, libertando os encarcerados. Visto que o decreto emitido por vários líderes da cristandade contra os guardadores dos mandamentos removerá a proteção do governo e os entregará ao poder dos que desejam destruí-los, o povo de Deus fugirá das cidades e vilas nos últimos dias, Mas muitos de todos os povos, das nações e classes sociais honrarão a Deus, os mais humildes e os mais ricos, Negros e brancos serão submetidos à escravidão mais injusta e cruel. Os amados de Deus passarão dias exaustivos, presos em cadeias, trancados pelas grades da cela, condenados à morte, alguns aparentemente deixados a morrer de fome em masmorras escuras e repugnantes. Não há qualquer ouvido humano para escutar os gemidos.
nenhuma mão humana pronta a ajudá-los. Será que o Senhor se esquecerá do seu povo nessa hora de prova? Será que se esqueceu do fiel Noé quando os juízos caíram sobre o mundo antediluviano? Esqueceu-se de Ló quando desceu fogo do céu para consumir a cidade da planície? Esqueceu-se de José quando estava cercado por idólatras no Egito? Esqueceu-se de Elias quando o juramento de Jezabel o ameaçou com o mesmo destino dos profetas de Baal? Esqueceu-se de Jeremias no fosso escuro e sombrio da masmorra onde estava? Esqueceu-se dos 3 nobres na fornalha ardente? Ou de Daniel na cova dos leões? O Senhor dos Exércitos disse: aquele que tocar em vós toca na menina do meu olho. Ainda que os inimigos possam jogá-los na prisão, as paredes das masmorras não podem cortar a comunicação entre a alma e Cristo. Aquele que vê cada fraqueza, que conhece todas as provações, está acima de todos os poderes terrestres. E anjos virão até eles em celas solitárias, trazendo luz e a paz do céu. A prisão será como um palácio, pois os ricos na fé habitam ali, e as paredes sombrias serão iluminadas com a luz celestial, como quando Paulo e Silas oravam e cantavam louvores à meia-noite na masmorra de Filipos. Os juízos de Deus cairão sobre os que tentam oprimir e destruir o seu povo. O quarto tópico nos fala tocado pelo milagre divino. Como o carcereiro reagiu ao ver que o terremoto possibilitou a fuga dos prisioneiros? E que poderoso testemunho Paulo deu em favor de Cristo? Atos 16, 27 a 30. Então, depois do terremoto, o carcereiro ele acordou e, vendo a porta da prisão aberta, ele pensou que todos os presos haviam fugido. E ele tirou a espada e quis se matar, né? Mas Paulo, chegando ali, clamando com grande voz, impediu aquele homem e mostrou a ele: olha, todos estão aqui, ninguém fugiu, não te faças nenhum mal. Então, maravilhado com o que tinha acontecido, o carcereiro, pedindo luz, perguntou: como faço para ser salvo? Aquele carcereiro, ele viu o testemunho de Paulo e Silas ali na prisão, viu as situações adversas pelas quais eles estavam passando, que eles tinham enfrentado naquela prisão, e como louvaram a Deus, como oraram ao Senhor, como clamaram a Deus. E o carcereiro ele se converteu naquela mesma noite. Ele viu o grande exemplo daqueles homens e viu que Deus estava na vida daqueles homens, né? O carcereiro estava certo de que seria punido com a morte por causa da aparente infidelidade. O carcereiro perguntou para Paulo e para Silas: o que é necessário que eu faça para me salvar? Né? E ele estava certo que seria punido se algum daqueles homens prisioneiros fugisse. Em amargura de espírito clamou que seria melhor para ele morrer pelas próprias mãos do que se submeter a uma execução vergonhosa. Estava prestes a se matar quando Paulo clamou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. A severidade com que o carcereiro tratou os apóstolos não despertou rancor neles. Caso contrário, teriam permitido o suicídio. Mas o coração deles estava cheio do amor de Cristo e não nutriram nenhuma maldade contra os perseguidores. O carcereiro largou a espada e pediu luz. Correu até o cárcere interno e prostrou-se diante de Paulo e Silas, implorando perdão. Em seguida, os levou à sala de audiência e perguntou-lhes: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Ele tremia por causa da ira de Deus demonstrada no terremoto. Estava pronto a morrer pelas próprias mãos por medo da penalidade da lei romana, quando havia entendido que os prisioneiros tinham escapado.
Mas agora todas essas coisas eram de pouca importância em comparação com o novo e estranho pavor que lhe agitava a mente e o desejo de possuir aquela tranquilidade e alegria manifestadas pelos apóstolos sob extremo sofrimento e abuso. Via a própria condição deplorável em contraste com a dos discípulos e com profunda humildade e reverência pediu-lhes que lhe indicassem o caminho da vida. A letra B descreva como o Espírito Santo agiu naquela crise. Atos 31 e 36. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos que estavam na sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide. Então a letra B aqui nos mostra como o Espírito Santo agiu no meio daquela crise, né? Deus aqui abriu as portas do Evangelho para as pessoas mais improváveis. O Espírito Santo fez uma obra salvadora naquele momento que nem imaginamos, né? As pessoas nem imaginavam como o Espírito Santo estava atuando. Levou os apóstolos para dentro de uma prisão para salvar muitas pessoas. Então Deus, o Espírito Santo de Deus, ele muda rotas, muda situações, tudo em prol de salvar almas. Muda situações e homens que dificilmente aceitariam o Evangelho, agora por meio do exemplo dos apóstolos se sentiram tocados e buscaram, sensíveis, né? Buscaram a salvação. Então, no meio da crise, o Espírito Santo, ele atuou trazendo salvação para a vida de muitas pessoas. O Espírito Santo, ele traz oportunidades, né? Oportunidade de pregarmos o Evangelho em situações, em circunstâncias também adversas, né? Em circunstâncias desfavoráveis, em meio a crises. E nós também devemos então pensar sobre isso, devemos analisar sobre isso, pois vivemos num momento de grande crise em nosso mundo e Deus realmente pode nos usar para pregar o Evangelho nesse momento de dificuldade que todos nós estamos enfrentando. Assim o Espírito Santo age, aproveitando a crise para trazer salvação. Uma influência santificadora espalhou-se entre os presos, e a mente de todos se abriu para ouvir as verdades ditas pelos apóstolos. Todos se convenceram de que o Deus a quem esses homens serviam os havia libertado miraculosamente do cativeiro. O quinto e último tópico da nossa lição: sofrimento que compensa. Quando os magistrados perceberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, o que fizeram? Como os apóstolos obedeceram? Atos 16, 37 a 39. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos. Nos lançaram na prisão e agora, encobertamente, nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram cidadãos romanos. Então, vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. Então vemos aqui
que os magistrados romanos, né, infringiram até uma lei romana que os cidadãos romanos deveriam ser julgados antes de serem condenados, né? Antes de serem presos ou açoitados. Eles passaram por cima da lei e distorceram, agora descobrindo que Paulo e Silas tinham também a cidadania romana, ficaram com medo e temeram, né, que eles pudessem influenciar o povo, e eles mesmos foram ali e tentaram aplacar aquela situação e pediram que os discípulos então saíssem da cidade. Os magistrados temeram a influência dos apóstolos sobre o povo, assim como também temeram o poder que se interpusera em favor daqueles homens inocentes. Agindo de acordo com as instruções dadas por Cristo, os apóstolos não insistiram em permanecer num lugar onde a presença deles não fosse desejada. A letra B. Depois da cruel provação que Paulo e Silas haviam enfrentado, veja que interessante. Quem consolou quem antes de partirem? E o que os apóstolos concluíram sobre o tempo que ficaram em Filipos? Filipenses 1:29 e Atos 16:40. Vamos ler? E saindo da prisão entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Então nós vemos aqui, né, aquela mulher chamada Lídia, nova conversa ali na região de Filipos. Ela e sua família aderiram, né, aceitaram o evangelho, se converteram à palavra do Senhor, né, e ela cuidou dos apóstolos após a sua prisão e os confortou, ela e a sua família, né? Então vemos aqui que Lídia e sua família também, mais um dos frutos do trabalho missionário do apóstolo Paulo naquela região. E o que os apóstolos concluíram sobre o tempo que ficaram em Filipos? Os apóstolos Paulo e Silas concluíram que toda aquela experiência que eles haviam passado, que toda aquela experiência, aquela dolorosa experiência que haviam passado, foi de grande valia para a causa de Deus, foi de grande valia para a pregação do Evangelho. Consideraram como um grande privilégio sofrer por Cristo. Consideraram, né, um grande privilégio sofrer por amor à causa de Deus. E nos deixaram aqui então um grande exemplo para nós seguirmos, um grande exemplo para imitarmos também, né? Os apóstolos não entenderam que a obra realizada em Filipos tinha sido vã. Haviam enfrentado muita oposição e perseguição, mas a providência interveio em favor deles. E a conversão do carcereiro e da sua família mais do que compensou a desgraça e o sofrimento que haviam suportado. A notícia da prisão injusta e do miraculoso livramento espalhou-se por toda a região e apresentou a obra dos apóstolos a um grande número que de outra forma não teria sido alcançado. Então nós vemos aqui como o Espírito Santo trabalha de maneira improvável, né? Em meio à crise, ele agora espalha toda essa notícia, né? Tem toda uma repercussão. Tudo isso são situações que o Espírito Santo faz na vida dos apóstolos e também pode fazer na nossa vida, usar uma situação difícil, uma situação crítica, para que a palavra de Deus seja levada a outros corações também, né? Os trabalhos de Paulo em Filipos resultaram no estabelecimento de uma igreja cujo número de membros aumentava continuamente. O zelo e a devoção do apóstolo e, acima de tudo, a disposição de sofrer por amor a Cristo exerceram uma influência profunda e duradoura sobre os convertidos. Eles valorizavam as preciosas verdades pelas quais os apóstolos haviam se sacrificado tanto e se entregaram com o coração fervoroso à causa do Redentor. Então, que possamos refletir nessa lição e que Deus nos ajude para entendermos a sua palavra.